Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Fio Diário especial de domingo. E hoje eu tenho a honra de chamar esse soldado, esse sargento, esse brasileiro, israelense, ou israelense brasileiro, mas que é um cara que tem apoiado todas as iniciativas para redemocratizar o Brasil, né, tirar o Brasil da mão dessa ditadura suja que a gente tem hoje aqui. E mais do que isso, ele tem sido muito vocal no debate público, falando sobre tudo que tem acontecido em Israel, com propriedade, né, análise geopolítica com altíssima qualidade, e se tornou um grande amigo, um amigo da vida. Queria chamar para falar conosco agora o Henry Kadima. Boa noite, Henry, tudo bem com você? Boa noite, Marco. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Agradeço mais uma vez a oportunidade. E vamos lá, acho que temos muita coisa a trazer, tanto falando sobre Israel, quanto Brasil, quanto de questões geopolíticas também. Eu acho, Henry, muito legal esse espaço que a gente tem aqui no Fio Diário, porque a ideia é que as pessoas conheçam quem é o Henry Kadima, né? Da onde veio essa ideia de lutar pelo seu estado, ou veio de fora, foi uma coisa sempre sua. Mas antes eu queria saber, Henry, sobre a sua história, a sua trajetória um pouco. Se você pudesse compartilhar com a gente, né? Onde que você estudou, onde que você nasceu, cresceu, estudou? Acho que isso é muito rico para a nossa audiência entender quem é o Henry nessa conjuntura atual. E eu vou colocar aqui que a gente vai trabalhar temas que só estarão na plataforma do Fio Diário, para quem assinar o Fio Diário, especialmente por conta do sigilo de alguns assuntos e da situação atual do Henry Kadima no Brasil. Então, a gente vai começar descobrindo um pouco da sua história e depois a gente vai falar desses temas extremamente sensíveis para quem tiver com o aplicativo do Fio Diário ou já na plataforma no fiodiario.com também. Mas vamos lá, Henry. Onde você nasceu, meu amigo? Conta um pouco da sua história, da sua infância para a gente. Marco, eu tive a honra e o prazer de nascer em São Paulo, sou paulista de nascença, nasci na capital, onde eu fiquei até os meus 14 anos, sempre inserido dentro da comunidade judaica aqui no Brasil, por ser judeu e por ser israelense também. Então, até os meus 14 anos eu fiquei aqui no Brasil, 14, 15 anos. Depois eu me mudei para Genebra, na Suíça, onde eu tive a oportunidade de morar lá durante um bom período de tempo e me formei em comércio exterior pela Escola de Comércio de Genebra. E por ter a nacionalidade israelense, não sei se o telespectador sabe, mas o serviço militar ele é obrigatório em Israel, tanto para homens quanto para mulheres. Então, pelo fato de eu ser um homem, um cidadão israelense, eu, obviamente, tinha que também servir o exército, servir a minha nação. E como eu tinha que fazer o serviço militar obrigatório, eu optei por fazer algo significativo, vamos colocar assim. Então, eu optei por entrar numa unidade de forças especiais, onde nós começamos ali o curso de forças especiais em 219 pessoas e nos formamos ali um ano depois em 109 pessoas no total, ou seja, quase aí 60% das pessoas caíram ou foram desligadas do curso aí de operações especiais que eu efetuei e virei ativo depois no exército israelense, onde eu cheguei à patente de primeiro sargento na batalhão de forças especiais. Tive já antes dessa guerra diversas experiências de combate, já tinha entrado por 3 vezes na faixa de Gaza, em missões de forças especiais, em missões noturnas, onde o objetivo era achar túneis de ataque que o Hamas havia construído. Então, cenas de filme mesmo, eu olhava os terroristas de longe e eles nem imaginam que eu estava ali a 30, 40 metros deles. Saindo do exército israelense, veio o convite do governo israelense para participar do processo seletivo aos órgãos de inteligência do governo, onde eu passei. Eu sou fluente em 5 idiomas, né? Falo português, inglês, francês, espanhol e hebraico. E graças a essa oportunidade eu continuei trabalhando ao governo israelense na Europa na área de inteligência
e retornei ao Brasil, abri a minha própria consultoria, sempre trabalhei na área de inteligência, na área de investigação, e fiquei mais ou menos 6 anos aqui no Brasil, até quando no dia 7 de outubro de 2023, eu vejo a dimensão do atentado que estava acontecendo em Israel, feito pelo Hamas e por outros grupos terroristas também da faixa de Gaza, e opto naquele momento por largar a minha empresa, por largar a minha família, largar os meus projetos, largar tudo que eu havia construído durante 6 anos, para entrar nessa guerra, para lutar lá, sem saber se eu ia voltar. Então, é um momento muito complicado que eu vivo hoje como brasileiro israelense, a luta pela sobrevivência do meu povo em Israel e a luta pela sobrevivência da democracia aqui no Brasil. Ô Henry, a minha curiosidade para você vai no sentido de, quando a gente é criança, eu, por exemplo, todo mundo quer ser astronauta, todo mundo quer ser... jogador de futebol. Você tem várias, né, predileções. Agora, eu acho interessante, por exemplo, na sua trajetória, quando você fala que trabalhou com serviço de inteligência, até para a nossa audiência entender melhor, né, o contexto de tudo isso, você já imaginava que você faria isso quando você era criança? Você imaginava, você gostava, por exemplo, quando que você aprendeu a atirar, ou quando que você aprendeu a se defender? Você já gostava de luta marcial? Eu pergunto isso genuinamente porque eu nunca fui o cara da luta marcial e quando eu era criança eu nunca cheguei perto de uma arma. E eu acho fundamental isso, perder o medo do confronto, perder o medo da luta, perder o medo de ter uma arma na sua mão para se defender, ou defender sua família, ou defender sua pátria, defender sua comunidade. Queria ouvir você sobre isso, né? Quando você era criança, você já tinha esse chip? Já, então, o meu primeiro contato com armamento veio com 13, 14 anos, onde meu pai pega a arma dele e fala, filho, tem uma arma em casa, isso não é brinquedo, ele faz ali, o primeiro contato com o armamento, que é importantíssimo, justamente para tirar a questão da curiosidade da criança. E voltando um pouco mais atrás, os meus avós, que foram quem chegaram aqui no Brasil, refugiados da Europa nazista, então, quando os nazistas começaram a perseguir os judeus na Europa. Meus avós, então, eram partisãs nas florestas europeias, então, eles eram grupos, vamos colocar, de rebeldes contra o nazismo, onde eles faziam emboscadas nas florestas e nas cidades contra as forças nazistas, roubavam os armamentos deles e usavam aqueles armamentos para se defender e para defender os outros judeus que estavam sendo perseguidos. Quando o nazismo chegou num nível muito, muito alto contra os judeus, onde meus avós percebiam que não tinha mais solução, eles perceberam na época e vieram até então ao Brasil, eles se conheceram aqui em território nacional. Para você ter uma ideia, o meu avô, eles não tinham a condição financeira de pegar esse navio, então eles foram todos escondidos abaixo do banheiro do navio, literalmente onde caem os excrementos. E durante essa viagem, que era uma viagem longa, um dos irmãos do meu avô, ele ficou doente, pegou uma infecção devido ao ambiente insalubre que eles estavam, e a única solução que a família teve foi pegar essa pessoa, essa criança, então, infelizmente, jogar ele ao mar para que o resto da família sobrevivesse. Então, acho que é algo que já vem enraizado no meu sangue, no sangue da minha família, a luta pela sobrevivência, a luta contra a perseguição, a luta pela democracia. E sempre tive o sonho sim, desde pequeno, de defender Israel, de defender a minha pátria, por sempre ter ouvido as histórias de perseguição contra nós, contra o povo judeu, contra o Estado de Israel também. E eu sempre soube, eu sempre entendi a particularidade e a dificuldade que é de vocês viver num país de 7 milhões de pessoas, onde você é perseguido por todos os seus vizinhos e absolutamente 100% da população tem que ser um reservista para que isso signifique continuar a viver e não ser exterminado pelos seus inimigos. Isso é algo que molda o DNA de uma nação, né? Você viver sob ataque constantemente de todos os lados, sem saber o que pode acontecer com a sua família, sem saber o que pode acontecer a qualquer momento. Claro, vocês têm talvez a melhor defesa defesa antiaérea, né, de mísseis balísticos, de, enfim, todos os ataques que acontecem, e também a inteligência tem que ser
um investimento gigantesco do governo israelense para conseguir entender quando que o inimigo vai agir, se o inimigo vai agir, onde estão as células terroristas. E dentro ainda desse contexto, queria te ouvir. Quando você fala que começou esse trabalho com inteligência, você entrou no curso deles. Qual é o nome do curso que você tinha mencionado? Esse é o curso na área de inteligência, ele é um curso diferente do serviço militar obrigatório, né? Então, eles aprendem a gente, porque você não está redirecionado à área militar 100%. Você está mais... É literalmente o ver sem ser visto, né? Dentro daquilo que eu posso abrir como informação, é basicamente você fazer a defesa do Estado de Israel em um território estrangeiro e também da população local, seja a comunidade judaica ou até apoiadores nossos, como, por exemplo, evangélicos e cristãos, que podem vir a ser perseguidos pelos nossos inimigos. Então, era muito engraçado, até porque a gente não tinha o direito de falar literalmente o que a gente fazia. Então, na época, eu era solteiro, morava na Europa, eu acabava conhecendo mulheres, até mulheres brasileiras, e eu tinha que falar para elas que eu trabalhava na Elal, que é a companhia israelense de viagem, né? A única companhia israelense internacional que tem. E aí depois você começa a ter um relacionamento com a pessoa, aí ela começa a ver que você tem uma arma, que você fala ali 5 idiomas, aí já entram dentro de um filme, acham que é o 007, também não é assim, né? Mas eu acho que foi uma experiência gigantesca, porque você sair do lado das forças especiais militares, que você também tem um pé de inteligência, mas você fazer esse 360 e vir para um lado onde é completamente um trabalho ver sem ser visto e trabalhar sobre as sombras, foi uma experiência gigantesca e maravilhosa que eu tive, e aonde eu estou até hoje, sou reservista até hoje, tive mais recentemente em Gaza, quando a guerra estourou, e é algo que eu acho que falta um pouco aqui, falando de Brasil, né? Esse senso de patriotismo, entender que se a gente não arregaçar as mangas e ir lá fazer o trabalho que tem que ser feito, ninguém vai fazer por nós. Isso que você falou também é objeto de muitas paixões. As pessoas olham para o que eles chamam de espiões, né, ou agentes secretos, e eu imagino que você deve ter, pelo menos, conhecido algum. Eu não sei porque eu imagino que deva ter um sigilo gigantesco, que deve ser tudo muito compartimentado, né? Sobre a identidade das pessoas que trabalham para o serviço de inteligência. Deve ser um negócio bem compartimentado. Porque senão, imagina, né? Um espião que sai andando por aí, todo mundo sabe quem é. Isso não existe, né? Exatamente. Existe uma série de fatores, enfim, nomes, passaportes, documentos, outras questões, até a questão da vestimenta, como se portar, como não se portar. Isso tudo são coisas que a gente aprende durante o nosso período na área de inteligência. E, sobretudo, existem certos papéis dentro do mundo da inteligência, que é você estar infiltrado no meio do seu inimigo. E quando você está infiltrado no meio do seu inimigo, se você cometer um erro, é aquela coisa que vai fazer a diferença entre a vida e a morte, literalmente. Mas essa é uma coisa que te assusta, porque eu imagino que você já deve ter entrado em alguma situação fora do conflito, onde você devia estar cercado de inimigos na região, ou nunca aconteceu? Esse serviço é diferente do serviço que você tem desempenhado? Já aconteceu, com certeza, Marco. Até onde eu posso abrir, o serviço militar, o serviço de inteligência israelense, ele está hoje pelo mundo inteiro, inclusive em solo brasileiro, principalmente depois do que vem ocorrendo contra a comunidade judaica e contra israelenses também em território nacional. E de longe, sem querer, não me gabando, mas falando do serviço israelense de inteligência, nós somos de longe o serviço mais eficiente de inteligência do mundo, por um simples fator: ou a gente vence ou a gente vence, porque se a gente perder, significa o fim do nosso Estado, o fim do nosso país e o fim do nosso povo. Então a gente não tem essa opção. Por isso que nós falamos que o nosso inimigo ele tem que ter sempre muito cuidado, porque quando ele começa uma guerra contra nós, ou ele tenta ferir algum de nós, nós não nos escondemos do nosso inimigo. Pelo contrário, nós o caçamos até o final, para o prender ou para o eliminar. Então, que os antissemitas e os apoiadores de terrorismo tenham muito cuidado
com aquilo que vão tentar fazer contra a comunidade judaica e contra os israelenses. Nossa, eu tenho tanta pergunta, eu acho tão legal poder bater esse papo de maneira aberta e franca com você, porque agora a gente pode vir também um pouco para o seu núcleo familiar. Como que seus pais reagem quando você vai para enfrentar o Hamas, como aconteceu recentemente, depois do dia 7 de outubro? Quer dizer, eu fico imaginando que existe, claro, um dever cívico, um senso de responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, deve ser uma situação que, para a família, fica todo mundo com o coração na mão, né? Com certeza, eu tenho até uma história bem agora engraçada, porque a situação já acabou, mas eu não comuniquei nem meu pai nem minha mãe que eu ia entrar em Gaza. Na verdade, eu falei para eles que que eu estava num departamento de inteligência, que eu não iria voltar às forças especiais e que havia um problema de comunicação na região sul de Israel devido aos atentados do 7 de outubro, onde o Hamas entrou e destruiu as torres de comunicação. Então, o que eu fiz? Tem um amigo meu brasileiro que mora lá em Tel Aviv, eu deixei ele como contato pessoal e falei que por a gente estar sem contato, sem sinal de celular, a única maneira de eu entrar em contato com alguém ia ser via telefone fixo. Então, ele foi a minha pessoa de contato com a minha família durante esse período que eu estava no combate. E aí, quando eu sou liberado da guerra, 3 meses depois, eu ligo para o meu pai, ligo para minha mãe de vídeo, cabelo gigantesco, barba gigantesca, cheio de barro. E aí eles falam, putz, você estava em Gaza, né? Você mentiu para gente. Mas agora é algo engraçado de se contar, mas, enfim, são coisas que você vive e com certeza marcam a sua vida. Porque, por exemplo, o fato de eu saber depois que durante os 3 meses que eu tive em Gaza, minha mãe perdeu 20 quilos pelo fato de ela ficar angustiada ou com ansiedade sobre o que podia acontecer. São coisas assim que você sai da guerra, mas a guerra ela não sai de você. O que eu vivi, o que eu vi, o que eu fiz, são coisas que vão estar comigo e com os meus companheiros o resto da vida. E a gente sempre vai lembrar que a gente fez isso pelas 270 pessoas que foram sequestradas para dentro de Gaza e mais de 1.700 que foram assassinadas. Caramba, quando a sua mãe perde 20 quilos de nervosismo, eu fico imaginando como é que deve ser o momento do retorno, do reencontro, né? E tem uma coisa também que eu acho curiosa no seu perfil, que é o seguinte: não é muito comum conhecer pessoas públicas como você, que tem dado várias entrevistas, que falam de maneira tão fácil, aberta, a respeito do serviço de inteligência e do papel que você desempenha. Você não tem medo de ser sequestrado aqui no Brasil mesmo por células terroristas que podem querer usar o que você tem de informação para te torturar e para, de alguma forma, arrancar informações que você... Inclusive, eu imagino que tem informações que você não passa nem para os seus pais. Tem coisas que você guarda num sigilo absoluto com você. Você já passou por alguma coisa nesse sentido, de tentativa de sequestro, ou ameaças veladas, ou ameaças objetivas mesmo? Principalmente durante o período eleitoral, agora municipal, onde eu fui candidato a vereador em São Paulo, a convite do Eduardo Bolsonaro, eu tive que mudar totalmente a minha realidade de segurança, né? Eu sempre estive no outro papel, no papel da pessoa que fazia a defesa, e dessa vez eu estava no papel ali do VIP, como a gente coloca no mundo da inteligência, no mundo militar, que é a pessoa a ser escoltada, justamente por sofrer ameaças de grupos terroristas em território nacional, não só grupos terroristas islâmicos como Hamas e Hezbollah, mas também como os grupos de esquerda, extremistas de extrema esquerda, justamente por serem contra Israel, contra a direita, contra o conservadorismo. Mas não é algo que me assusta não, viu, Marco? Pelo contrário. Eu, inclusive, nas primeiras ameaças que fizeram no meu Instagram, eu fui lá, fiz um vídeo e passei meu endereço. Eles sabem onde eu moro, sabem onde eu estou, e quando eles quiserem tentar a sorte, eles podem vir, que o azar para eles é certo. Eu acho que hoje são momentos que a gente vive no mundo que, principalmente, os inimigos da liberdade e da democracia,
eles tentam a todo tempo amedrontar as pessoas e usar o terrorismo psicológico contra elas. Acontece que, às vezes, eles encontram pessoas com que isso não funciona, e é por isso que hoje eu estou em território nacional, mesmo depois da justiça brasileira estar perseguindo soldados israelenses aqui no Brasil. Esse ponto é interessante que você trouxe agora, né? Não são só células terroristas, então existem grupos de extrema esquerda que também fazem ameaça. E você já buscou judicializar isso ou bater na porta do judiciário, denunciar isso para a polícia civil, denunciar isso para as instituições competentes, para que eles apurem, para que eles, inclusive, vejam quais são as demandas necessárias para esse tipo de ameaça? Porque isso, a esquerda gosta de embaralhar muito isso o tempo todo, né? A esquerda fala de liberdade de expressão com responsabilidade. A ameaça é exatamente aquilo que não tem absolutamente nada a ver com a liberdade de expressão, porque ela denota um risco iminente à segurança de uma ou mais pessoas, uma vez que quem ameaça pode oferecer dano à saúde ou risco à vida dentro de um determinado local, uma hora específica. A pessoa está deixando claro, ou ela está fazendo um chamamento de outras pessoas para aniquilar o alvo dela. Então, quando você fala de grupos de extrema esquerda, você já tentou mobilizar o judiciário ou as autoridades competentes? Nunca tentei mobilizar nem o judiciário nem as autoridades competentes, porque durante o período eleitoral existem muito das pessoas que tentam se usar de coisas para tentar se passarem por coitadas, e essa foi um pouco da questão que eu tinha na minha cabeça. Nunca gostei de fazer o coitadismo, né? Acredito que agora, do jeito que as coisas estão evoluindo, é um passo, sim, que eu vou ter que tomar de ir fazer boletim de ocorrência, de ir ao judiciário. Mas falando de segurança pessoal, de segurança física, eu não tenho nenhum medo desse tipo de pessoas. Pelo contrário, acho que depois que você vive uma guerra, que você vê as coisas que você vê, que você sente a mão de Deus próximo de você e sobre você, você entende que Deus tem um plano para tudo e Ele é a única pessoa a quem eu temo nesse universo. Bem interessante. A gente é muito interessante essa diferença cultural, né? O povo brasileiro não é um povo de guerra, né? E quando a gente escuta você falar isso, eu tô pensando toda hora, né? Eu preciso tirar a minha, eu preciso primeiro aprender a atirar direito, né? Eu sei atirar um pouquinho, mas assim, eu preciso ter um curso, eu preciso fazer. Mas para você ver como está distante da realidade, né? Eu já vi fotos e vídeos, né, de pessoas andando em Israel, em Tel Aviv, em outros lugares, a mãe da família com um carrinho de bebê e uma metralhadora. Isso logo depois, inclusive, do massacre do 7 de outubro, do ataque terrorista do 7 de outubro. E existe essa diferença cultural que eu acho interessantíssima, e por isso que eu gosto muito de trazer essas experiências de fora, porque a gente tem que perder esses medos. Só que eu quero até trazer um outro tópico que eu acho relevante para o nosso papo. Então você sabe falar 5 línguas, você tem formação militar, você serve hoje como sargento, certo? Reservista, mas... Isso, sou reservista e eu sou formado também na Escola Superior de Guerra do governo federal, que mudaram o nome agora, esse novo governo mudou, mas sou formado em políticas de defesa nacional também aqui pela Escola Superior de Guerra. Entendi. E como que você enxerga a postura do governo federal com Israel? Porque o Lula foi declarado persona não grata pelo Netanyahu, e o governo brasileiro ele tem se mostrado essencialmente antissemita. Ele tem se mostrado claramente antissemita e pró-Hamas. Ser pró-Hamas é você
apaziguar críticas feitas aos grupos e facções terroristas, é você não atacar o assunto de frente, né, não condenar de maneira inequívoca tudo o que tem acontecido. E essa é uma postura também do Supremo Tribunal Federal e de várias autoridades federais. Como que você enxerga isso? E como que a comunidade israelense enxerga isso? Porque muita gente fala, a comunidade ela é muito unida, mas eu vejo muita gente da comunidade israelense sentando no conselhão do Lula e querendo criar laços com o conselhão do Lula. Tá todo mundo no mesmo barco ou tem gente que tem um pé no barco do PT para status, para grana, para influência? Como é que funciona isso? Não, eu acho que trazendo um pouco de como a comunidade judaica hoje ela está, né? Ela está dividida como a política nacional. Acontece que existem tomadores de decisão dentro de órgãos na comunidade judaica que são supostamente representações da comunidade, aonde eles dizem e falam sobre a comunidade. Inclusive pessoas que estão sim no conselho do Lula e que fizeram campanha para que o ladrão voltasse à cena do crime, para que o maior antissemita da história do Brasil voltasse à cena do crime. Inclusive, nós tivemos aquela cena patética, que foi a Carta dos Judeus pela Democracia, onde eu tenho, sim, amigos de infância e de escola que assinaram aquela carta, o que é uma completa vergonha. Acontece que hoje, todas essas pessoas que fizeram campanha para o Lula voltar à presidência, elas sumiram. Né? Justamente elas assumiram que elas entenderam só agora, 3 anos depois do período eleitoral, a cagada que elas fizeram de apoiar uma pessoa que foi responsável pelo maior esquema de corrupção da história voltar à presidência do país. Uma pessoa que nos anos 70 já falava que admirava muito Hitler. E ele falou isso oficialmente numa entrevista na então revista Playboy. Um presidente que, então, no seu primeiro mandato, se recusou de ir ao túmulo de Herzl, que foi o fundador da ideologia do sionismo, para ir ao túmulo de Yasser Arafat, que era o maior terrorista da OLP da história. Um terrorista que é responsável pelo assassinato de milhares de israelenses em atentados à bomba durante a segunda intifada. Então, hoje o Brasil ele é literalmente refém não só das ditaduras, como refém também dos grupos terroristas. E isso é comprovado pelas ações do governo federal e também pelo fato da gente ter o nosso vice-presidente da República na cerimônia de posse do novo presidente iraniano, na fileira VIP, junto com os grupos terroristas, os Houthis do Iêmen, o Hezbollah do Líbano, o Hamas, a Jihad Islâmica de Gaza. Então, hoje, o que a gente vive no Brasil, parte da população ainda não entendeu, mas é perigosíssimo para o futuro da nossa nação. Isso que você está falando me lembra daquele meme do frangos fazendo campanha pelo KFC, né? Quer dizer, é uma coisa de outro mundo isso. Porque mesmo em Israel vocês têm a turma da esquerda que atrapalha quando vocês vão falar de defesa, quando vocês vão falar de reação, quando vocês fazem um planejamento como aquele dos pagers, né? Um planejamento que durou o quê? Mais de 10 anos ainda de estrutura das empresas no exterior, empresas de fachada para conseguir infiltrar. Então existe uma resistência muito grande, mesmo com tudo que tem acontecido, que não para de acontecer, né? São ataques de todos os lados. Vocês ainda têm essa resistência. E eu queria... a gente falou de medo no começo da nossa conversa, e eu queria te perguntar sobre essa situação que a gente tem visto do soldado israelense que agora voltou para Israel, ele está de volta em Israel. Você falou no Show da Manhã sobre a participação, né, de grupos de apoio de israelenses aqui no Brasil que ajudaram ele a sair do país, porque esses grupos monitoram essas decisões que acontecem contra membros da comunidade, contra judeus. E a minha pergunta para você é a seguinte: você, por ser uma pessoa vocal e com uma personalidade pública também, você está sujeito a isso a qualquer momento.
existe algum receio? Porque aqui no Brasil, esse negócio do Estado de Direito virou uma piada, principalmente com relação à máquina burocrática estatal. A gente viu uma menina, uma mulher, pró-Hamas, ajuizar essa ação, fazer e o negócio andar. Quer dizer, um negócio que nunca poderia andar, pelo contrário, né? Se tem alguém que deveria ser criticada, não perseguida, mas eu acredito que uma pessoa que deveria ser pelo menos investigada pelo apoio irrestrito ao Hamas, falando que o Hamas está agindo como legítima defesa, que nem essa menina aqui, mulher, não vou falar menina, porque senão parece que eu estou abrandando para cima dela. Essa senhora, o negócio está de ponta cabeça, né? É o poste fazendo xixi no cachorro. A situação tá ao contrário. Você sente algum tipo de receio disso acontecer contra você? Eu não sinto receio nenhum. Eu sinto que isso pode sim acontecer, mas não tenho medo e não tenho receio sobre isso. Como eu digo no começo, só sou temente a Deus. E o judiciário brasileiro, há muito tempo, ele já não é exemplo para nada, né? A não ser salvo raras exceções, onde o STF ele me libera o André do Rap para sair pela porta da frente, devolve o helicóptero dele, e você tem senhoras onde supostamente foram dar golpe de Estado. É onde é a primeira vez na minha vida que eu vejo um golpe de Estado, com senhoras com Bíblia na mão, sem tanque de guerra, sem arma na rua, sem serviço de inteligência, sem golpe interno das Forças Armadas, que tudo isso faz parte no golpe de Estado. Isso não aconteceu, mas você tem pessoas idosas, inocentes, que estão presos por causa disso. E voltando um pouco mais, o judiciário brasileiro ele já não serve a parte dele há muito tempo. Desde quando? Desde quando eles julgaram que um crime cometido contra a sua própria população em Brasília não poderia ser julgado em Curitiba, mas um crime, um suposto crime cometido contra um grupo terrorista lá no Oriente Médio pode sim ser julgado aqui em território nacional. Então percebam como hoje o judiciário brasileiro ele julga e opta por escolher aquilo que ele quer dentro das alianças que ele tem. Hoje a gente vive literalmente um narco-estado onde nós temos diretamente os narcotraficantes influenciando diretamente no poder que o Brasil e no rumo que esse país toma. Me preocupa muito os próximos 2 anos que nós vamos ter aqui em território nacional. E eu não falo não somente na área política e na área judicial, como também na questão dos grupos terroristas infiltrados em território brasileiro. Nós temos ali todos os proxies iranianos, então o Hezbollah, Hamas, os Houthis no Iêmen, que foram financiados pelo governo iraniano durante anos com bilhões de dólares, todos eles caíram em menos de um ano por Israel. E o que ficou aberto para eles é a questão de atentados terroristas nas diásporas. Então, o Hezbollah, já há mais de 2 anos, ele tenta fazer um atentado terrorista no Brasil e ele é pego e evitado justamente pelo serviço de inteligência israelense, que passa essa informação ao governo brasileiro. E, Henry, como que o judiciário e terrorismo se conversam? Ora, é simples, é só a gente pegar o fato do terrorista do Hamas, que tentou entrar com a mulher grávida em território nacional, no aeroporto de Guarulhos. Ele foi impedida a entrada dele pela Polícia Federal aqui em Guarulhos, onde ele ficou retido, e um deputado do PT de extrema esquerda vai e tenta na canetada fazer com que um terrorista entre em território nacional. Então nós vivemos tempos sombrios e que tendem, infelizmente, a piorar nos próximos 2 anos. Eu imagino que algum tipo de concordância tem que ter. Eu não consigo imaginar a comunidade judaica não ter uma postura, pelo menos hegemônica, com relação a esse fato que você trouxe para nós em primeira mão no show da manhã também. Como que é? A galera, como que você, se você tem essa informação, né? Como que a galera da militância esquerdista, da comunidade judaica, enxergou desculpa, esse mandado de prisão do soldado israelense, deixa eu lembrar o nome dele aqui. O Yuval. Como que a turma da militância dentro da comunidade enxergou esse evento?
Eu acho que desde que o Lula começou com a movimentação antissemita dele, no começo do combate, lá em 7 de setembro, quando ele começa a comparar Israel com os nazistas, falar que Israel matou mais de 13 milhões de crianças na faixa de Gaza, sendo que a população completa da faixa de Gaza são 2 milhões. Eu acho que eles ficaram muito incomodados, os militantes de esquerda na comunidade judaica, mas existe sim a dificuldade de ir lá e de assumir o erro que eles fizeram, né? Ninguém hoje, quem votou nele, ninguém quer falar que votou e que é cúmplice do ladrão voltar à cena do crime. Mas eu acho que, assim, falando de comunidade judaica, Marco, nós somos uma comunidade muito pequena, né? E muitas pessoas na comunidade reclamam que eu, todos os dias da semana, vou lá e peço para o pessoal, em hebraico a gente fala o L e fazer o Lamed, né? O Lamed é o L em hebraico. E eu falo para o pessoal da comunidade vir e fazer o Lamed, que é o L em hebraico. E essas pessoas, elas ficam incomodadas e falam que não é o momento de ter essa separação, que é o momento de união. O momento de união foi durante o período eleitoral para a gente evitar que esse cidadão voltasse. Agora é o momento do fator pedagógico, dessas pessoas virem e entenderem todos os dias que elas são responsáveis e cúmplices de isso estar acontecendo. Se hoje nós temos um soldado brasileiro, um soldado israelense sendo perseguido em território nacional, é porque judeus foram cúmplices para que o Lula voltasse à presidência. E não foi falta de aviso. Acontece que o ser humano ele tem a memória muito curta. Pode ser, eu não tenho dúvida com que hoje eles estão sentidos e doídos com o que o presidente vem fazendo, mas no período eleitoral de 2026, a gente sabe que a memória das pessoas é pequenininha e por isso que o fator pedagógico ele tem que continuar todos os dias, step by step, como a gente fala em inglês. E deixa eu fazer uma pergunta agora para você também, ainda já que a gente começou a falar de inteligência do governo federal, desse mandado de prisão para um soldado israelense. Vocês conseguem ou existe algum mapeamento de interferência da inteligência russa aqui? Porque eu fico imaginando que os russos também promovem toda hora nessa guerra de informação pautas que são do interesse deles, né? E o interesse deles envolve claramente uma aliança com países que não querem ver Israel prosperar, pelo contrário, né? Querem obliterar o Estado de Israel. Existe um acompanhamento, ou você já viu a atuação da inteligência russa aqui em território brasileiro? Nós temos 2 espiões russos que foram presos pela Polícia Federal, pessoas que já estavam aqui há mais de 10 anos em território nacional, casados com brasileiras. Então, hoje o Brasil ele é um território fértil para as agências de inteligência. Eu diria, inclusive, que é o ponto principal, junto com Buenos Aires, São Paulo e Buenos Aires, os pontos principais para agências de inteligências infiltrados em território sul-americano. E não só a agência de inteligência russa, como também a agência de inteligência chinesa, da Coreia do Norte, enfim, nós temos bastante operadores de inteligência do eixo do mal trabalhando em conjunto com grupos da extrema esquerda em território nacional, obviamente lutando contra os valores de conservadorismo, os valores de pátria e todos esses valores que o povo sabe que nós viemos lutando nesses últimos anos. Extremamente interessante, porque a gente fala muito no debate público sobre como a Rússia acaba interferindo, como tem agentes infiltrados em vários locais diferentes, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E esse pessoal promove muita desinformação. É impressionante. A desinformação não na linguagem da turma da esquerda, mas desinformação no conceito técnico mesmo de... Em massa. Desinformação em massa, com método, né? Não é aquela brincadeirinha do cara que posta aquilo do idiota útil, né? O idiota útil, ele reproduz. Às vezes, algo que é planejado, né, de maneira muito, muito dura, muito específica, de temas concretos, para
para tentarem emplacar alguma narrativa ou alguma história ou usar como cortina de fumaça. E hoje, como que vocês enxergam, você enxerga, Henry, a eleição agora do Donald Trump, a posse dele, esse novo movimento que está se fortalecendo nos Estados Unidos e parece que está ganhando novas... está dando um sopro de esperança, ganhando uma nova formatação, e muita gente tem a expectativa que isso vai ser positivo no contexto geopolítico, no contexto também interno dos países. As pessoas elas vão se esmerar muito na postura do Trump e na capacidade dos Estados Unidos retaliarem economicamente, com sanções pesadas, os países que tiverem vinculados a esse verdadeiro eixo do mal que vem se fortalecendo pelo mundo. Não tenha dúvida. Países como o Brasil, que, por exemplo, durante o governo Biden, durante o início do mandato do Lula, foi pedido para que as fragatas iranianas não atracassem em território nacional, e o Lula foi lá e permitiu com que 2 navios de guerra viessem e atracassem no porto do Rio de Janeiro, né? Então, é perigosíssimo. Acho que a nação brasileira ainda não entendeu o quão perigoso as sanções que podem vir entrar contra o povo brasileiro e contra toda a nação. Justamente, nós vamos ser culpados por movimentações feitas por esse governo. Falando de Donald Trump, acho muito difícil a gente falar sobre um salvador da pátria, acho que isso não existe, mas ele é quase isso, ele é quase o salvador da pátria. Tempos difíceis demandam homens fortes, e nós não tínhamos um homem forte na maior democracia do mundo, no país que ele deve ser aquele com que mantenha as portas do mundo livre e aberta, né? E a gente viu o peso disso, a gente viu, inclusive, a influência da CIA diretamente influenciando aqui nas eleições presidenciais de 2020, se não me engano, ou 21. E isso não sou eu que estou falando como um ex-membro dos departamentos de inteligência, e sim são pessoas que trabalharam na CIA, no DoD, no Departamento de Defesa americano, e falaram num podcast, um dos maiores podcasts do mundo, do Joe Rogan, que existe sim um departamento de combate à suposta desinformação, justamente lutando contra esse viés de direita, contra esse viés conservador, não só no Brasil, mas pelo mundo. A gente viu algo muito próximo disso acontecendo aqui em território nacional com Jair Bolsonaro. E falando de Israel, a gente vê isso acontecendo também com Netanyahu, que é um político de direita, um político conservador, onde as movimentações de mídia e do consórcio de extrema esquerda ele é muito parecido. É um bombardeamento de informações ao mesmo tempo por diversas mídias que já foram no passado muito bem vistas e tem ali uma centena de leitores, milhares de leitores, e eles tentam ali destruir a reputação daquela pessoa, justamente com o interesse de ir lá e tomar o poder para começar ali o projeto de ditadura como nós temos hoje na Venezuela. Eu arrisco a dizer, Marco, que hoje o Brasil só não foi dado um golpe completo pela esquerda, porque Jair Bolsonaro ele armou o povo. Ele foi lá e deu acesso aos CACs, colecionadores, atiradores e caçadores, e nós temos hoje mais de 1 milhão de pessoas armadas no Brasil. É mais do que todo o efetivo das Forças Armadas juntos, é mais do que toda a polícia de todos os estados juntos. Então, hoje nós temos um grupo armado em território nacional que impede com que o golpe seja dado por completo. E isso a gente vê historicamente. Todos os países que sofreram com ditaduras, eles passaram pelo passo do desarmamento. Por isso que Jair Bolsonaro ele falou, cometeu erros, cometeu acertos, não vem esse ao caso. Mas quando ele diz e fala que um povo armado jamais será escravizado, ele acertou em cheio. E eu digo isso porque eu vejo o peso em Israel. Hoje, quando eu vejo mulheres andando armadas, quando eu vejo adolescentes andando armadas, é simplesmente porque em Israel a gente entendeu que a arma de fogo nada mais é do que um equalizador de força. Ela não me cria mais homem, mais macho do que ninguém. Pelo contrário, ele só me traz muito mais responsabilidade do que o cidadão comum. Até porque uma mulher que esteja na casa dela às 11 horas da noite e que 2 homens de 1,90 m e 100 quilos entrem na casa dela, a única coisa que vai equalizar força contra esse agressor é uma arma de fogo. Então, percebam como a gente tem uma mentalidade errada
do que é a arma de fogo aqui no Brasil. Você tem uma estimativa de quantas armas de fogo tem em Israel? Antes, Israel não era um país armamentista, tá? A gente vê muita gente armada na rua, porque você tem muitas pessoas trabalhando tanto na inteligência, quanto na polícia, quanto no exército. Acontece que depois do 7 de outubro, nós tivemos um aumento excepcional na questão do pedido ao porte de arma de fogo, e obviamente teve uma liberação muito mais branda do governo, porque viu a necessidade que é da população ter arma de fogo. Então, por exemplo, em Israel eles liberariam um armamento para a pessoa caso você morasse próximo de uma cidade palestina, porque existe o risco de ir e vir enquanto você morar lá. Agora, por exemplo, até então, se você morasse em Tel Aviv, o seu acesso ao porte de arma não era tão fácil, mas também não era tão difícil como é aqui no Brasil. Hoje isso já mudou desde o 7 de outubro. Nós tivemos ali um salto de 126% no pedido de portes de arma em Israel. A gente parte da premissa que seria um país com menos restrições a porte e posse de arma, e é o que você falou, né? Tem políticas públicas desarmamentistas em Israel ou que dificultam o acesso. A imprensa tem mania de chamar de rifles de assalto, né? É uma coisa assim, rifles de assalto. Você fala. Inclusive a tradução é tosca, né? E eu acho muito interessante isso. Eu queria fazer um dia um grande programa, né? Jornalistas e pessoas que têm arma, para ver se o jornalista sabe o que ele está falando, né? Ele sabe como funciona uma arma, ou se ele tem medo de uma arma, né? É muito cultural isso, é uma coisa muito interessante. Eu acho uma pena que a gente, enfim, fique refém de terceiros para ajudar, né? Eu não quero isso nunca para minha vida. Eu não quero nunca esperar que, se a minha casa for invadida, a polícia vai chegar em algum momento. E se não chegar, eu tenho que rezar, ou sair correndo, né? Não terceirizem a sua segurança, nem a da sua família. O humano, o homem, ele sempre fez a segurança do seu bem, da sua posse e da sua família. E isso não vai ser diferente. Daqui 200 anos vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Porque a gente ainda vai ficar dependendo do Estado, e quando você sempre depende de alguém, você é refém do tempo de resposta, da qualidade de serviço e de tudo aquilo que a gente já sabe de um Estado ineficiente que nós temos. As pessoas têm, e isso é muito legal, esse debate, porque muita gente acredita que, com o passar do tempo, a civilização evoluiu, né? A civilização ocidental, ou a nação brasileira, ao longo do tempo, como se fosse só um processo evolutivo linear, assim, como se fosse um processo evolutivo constante. E pelo que a gente está vendo do Supremo, do aparato burocrático, das ordens de censura, dos abusos de poder e de autoridade, é exatamente o oposto, né? É a incivilidade, é a tirania. E a luta pela liberdade é uma constante. Não adianta achar que os direitos, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, de opinião, de ir e vir, que isso daí está garantido por um papel mágico, né? Não tem papel mágico. Você está toda hora colocando o sistema em xeque. Você tem que mostrar para o sistema que, se mexer com as pessoas, elas vão retaliar. Ou elas têm, pelo menos, o poder coercitivo, né, de mostrar para o Estado que o Estado não é maior do que elas e nunca pode ser, nunca poderá. O poder, ele emana do povo, e é isso que o povo ainda não entendeu no Brasil. Quando a gente entender que o poder emana do povo, os políticos eles vão pensar algumas vezes antes de tomar as decisões ditatoriais que eles tomam e que afetam diretamente 200 milhões de brasileiros. O brasileiro que acorda às 6 horas da manhã para pegar o ônibus lotado e chegar às 8h30 no trabalho e ainda ouvir do patrão porque que ele está atrasado. Né? O brasileiro que ele paga um imposto gigantesco, mas uma cidade como São Paulo não tem a capacidade de fornecer o básico, que é um ônibus com ar-condicionado para a senhora que ainda não está aposentada e é diarista e trabalha, para que ela possa lá e chegar em condições básicas no trabalho dele, né? E falando da inversão de valores que hoje a gente vive no Brasil, a gente teve aqui semana passada no Rio de Janeiro uma médica da Marinha que foi baleada na cabeça dentro de uma área militar e a Marinha nada fez.
Foi lá depois de 2 dias, fez uma graça, mandou uma meia dúzia de tanque, botou uma meia dúzia de soldado para inglês ver. Se eu sou chefe das Forças Armadas, meu amigo, Forças Armadas tem sua própria lei. Você tem a lei normal para a população normal, para o civil, e você tem o Código Penal Militar e o Código Militar. É o exército inteiro na rua, as Forças Armadas inteiras na rua, é tomar o morro, entendeu? É essa inversão de valores que a gente vive hoje no Brasil. Falta uma testosterona absurda nos tomadores de decisão, nos tomadores, em quem toma poder, em quem é responsável de cuidar da gente. Eu não entendo como hoje uma pessoa pode vir cometer um assalto, cometer um crime contra o trabalhador e daqui 2 horas ele está livre na rua. E aí depois a gente reclama porque o policial pega um ladrão e taca ele da ponte. Tá certo? Não tá certo. Mas, porra, ele vai lá, prende, daqui 2 horas tá solto. Imagina o psicológico desse cara, como não fica. E até essa história da ponte é uma mureta, sabia? Era uma muretinha? A própria imprensa ela foi muito sacana nesse ponto, porque se colocar, inclusive, o local no Google Maps, todo mundo acha que é como se fosse um viaduto, como se fosse uma ponte sobre um rio com 4, 5 metros de queda livre. E não, é uma muretinha. Não, e assim, acho que foi uma oportunidade da Red Bull fazer uma propaganda, as pessoas não entenderam, entendeu? Mas eu acho que assim, o Brasil hoje a gente viu uma inversão de valores perigosíssima, e enquanto nós não tivermos, foi isso que me motivou a entrar na política também, a questão de, pô, eu sou jovem, eu falo 5 idiomas, eu não preciso da política, mas eu sinto que a política precisa de mim, o Brasil precisa de mim. Então, é algo isso que me motiva a ser hoje um ativista da nossa causa, da causa conservadora, da causa do judaísmo, da causa israelense. Muito legal. Henry, queria agradecer demais, cara, você separar um tempinho para falar aqui conosco. Muito legal mesmo o nosso papo e a gente precisa cultuar isso. Então, eu acho muito importante o trabalho que você faz. E a gente, aqui no Fio Diário, sempre está de portas abertas para qualquer novidade que você tiver, de inteligência, de movimentação. Pode contar conosco para os furos e para os furos de reportagem e para aquilo que for essencial da gente denunciar sobre o que está acontecendo com Israel e aqui no Brasil também, com a comunidade judaica e também segurança pública, tudo que a gente tem enfrentado. Acho que você é uma voz muito importante nesse debate público e queria te agradecer. Obrigado aí pelo carinho de receber a gente aqui do Fio Diário. Marcão, eu que agradeço de coração a oportunidade. É muito importante para mim, como uma voz ativa da comunidade judaica, como uma voz ativa de alguém de direita que vive o momento que a gente vive hoje, de poder contar um pouco da minha história, minha experiência, falar o que eu penso, sobretudo nos dias de hoje, onde as pessoas têm medo de falar o que elas pensam. Ter uma porta aberta como Fio Diário é importantíssima aí para o Brasil todo. Obrigado, Henry. Obrigado aí por estar conosco. A gente vai estar sempre junto aqui no Show da Manhã também. E um abraço para você, uma ótima noite. Para vocês que estão nos assistindo também, eu tenho um recadinho especial para passar agora no final sobre o aplicativo do Fio Diário. A gente tem o aplicativo na Play Store, nós temos vários programas novos entrando na nossa grade. O Douglas Garcia, Júlia Luci, muita gente extremamente qualificada está fazendo parte aqui do Fio Diário e eu tenho a honra e a felicidade de compartilhar com vocês que nos assistem que esses programas novos, eles vão... a gente vai cortar alguns trechos deles para o YouTube, mas eles vão ficar disponíveis exclusivamente para os assinantes dentro da plataforma. Se você ainda não conhece o Fio Diário, entra lá em fiodiario.com ou você pode também acessar a Play Store e baixar o aplicativo, só digitar Fio Diário que você vai ver o nosso aplicativo. Logo mais a gente vai ter o aplicativo no iOS também, em abril a gente já vai ter o aplicativo para iOS e eu estou muito feliz, mas a gente precisa mais do que nunca da assinatura de vocês para continuar o trabalho. Nós temos o plano anual com 33% de desconto e o plano desafio, que é um plano onde você que quer ajudar mais, que pode ajudar mais, vai pegar um pacote de 10 anos de Fio Diário, claro, e vai contribuir demais para o trabalho que a gente faz e para o nosso crescimento. Agradecer de coração essa audiência maravilhosa nesse domingo. Uma ótima noite para vocês e, claro, todo mundo vai ligar daqui a pouco no 4x4
para assistir a turma que a gente tanto gosta, Ana Paula Henkel, Constantino, Lacombe e muito mais. Então, obrigado pela audiência de vocês e pelo carinho, e vejo vocês no próximo Fio Diário especial de domingo, com um convidado muito especial que a gente vai falar para vocês durante a semana. Valeu, pessoal. Boa noite. Beijo. Nós vamos persistir, nós vamos conseguir vencer essa batalha. Nós vamos derrubar esse regime. Não importa quanto tempo isso demore, eles não irão vencer. Mas para isso nós precisamos ser fortes. Nós, eu digo, inclui vocês. O povo vai restabelecer a democracia no Brasil. A gente precisa do seu apoio, a gente precisa da sua ajuda. Financie esses meios de comunicação alternativo que estão quebrando a hegemonia da imprensa mainstream. Não existe conteúdo gratuito. Tem alguém pagando pelo conteúdo que você consome. Se está na Rede Globo, quem está pagando é o Lula. E o que a gente tem? A gente tem vocês. Quando você se inscreve, quando você assina financeiramente, tudo isso é um passo importantíssimo para que aquela mensagem chegue a mais e mais pessoas. Hoje, neste momento, o Show da Manhã do Fio Diário é o número 1 da internet brasileira em programas de notícia. Então eu faço um apelo a vocês. Eu imploro isso para vocês. Se inscreva no canal do Fio Diário. Assine o Fio Diário.